Olá pessoal, eu me chamo Reinaldo e eu serei o seu professor de física aqui nesse canal. Hoje nós vamos falar sobre a luz e os princípios de propagação da luz. Vamos também falar um pouquinho sobre eclipses e formação de sombras. Vamos também falar sobre os meios opacos, translúcidos e transparentes. Vamos recordar juntos aí todos esses assuntos que envolvem os princípios da ótica geométrica. Vamos lá? A ótica é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados à luz sem se preocupar com suas causas. Estes estudos, pessoal, foi iniciado por Isaac Newton, quando ele ainda acreditava que a luz era partícula, ou seja, um ente corpuscular. Define-se luz como um agente físico que sensibiliza os nossos olhos. E foi descoberto mais tarde que a luz realmente era uma onda eletromagnética. Aí embaixo eu coloquei 3 figuras que vão nos dar exemplos de algumas fontes de luz. No primeiro caso, a fonte de luz fluorescente, muito utilizada aí as lâmpadas fluorescentes, né? Com uma economia de energia elétrica, né? Trazendo para nós uma economia maior de energia elétrica, né? As fontes de luz fosforescentes são aquelas de sinaleiros, né? Que tem alguns adesivos que eles são muito visíveis à noite, né? Servem como sinalização. Essas fontes aí que utilizam um pouquinho da química. Temos também as fontes de luz incandescentes, que são as conhecidas lâmpadas de tungstênio, né? São exemplos claros de fontes de luz incandescentes. São as lâmpadas que não são mais usadas, né? Devido ao seu alto custo de energia elétrica, né? Seu alto custo de consumo. Os meios de propagação da luz. Quais são os meios de propagação da luz? Existem os meios, né, os corpos opacos, os corpos transparentes e os corpos translúcidos. Vamos entender cada um deles. Corpos opacos são aqueles corpos em que a luz não consegue atravessar por eles. Os corpos transparentes são aqueles que deixam toda a luz atravessar por eles. E os corpos translúcidos são aqueles corpos em que parte da luz consegue atravessar por eles. Parte atravessa, parte é refletida ou absorvida, né? Vamos dar exemplos aí. Um corpo opaco, por exemplo, um livro. Se eu coloco um livro na frente de uma fonte de luz, o que vai acontecer? A luz vai chegar, vai bater nesse meio opaco, parte é absorvida e grande parte é refletida. Nenhuma parte consegue passar por ele. Daí a formação de sombra atrás desse livro. Então todo corpo opaco consegue formar uma sombra de toda a luz que não consegue atravessar por ele. Já um corpo transparente é aquele que toda luz consegue atravessar por ele. Um exemplo aí, vidros, né? Corpos translúcidos, exemplos de corpos translúcidos. Vidros canelados, vidros com aquela proteção fumê, né? Uma folha de papel de seda, né? São exemplos de corpos translúcidos. Beleza? A velocidade da luz no vácuo. Pessoal, a velocidade da luz no vácuo, ela vale 3 vezes 10 a 5 quilômetros por segundo, que também é igual a 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, né? Seria só multiplicar por 1000, que é 10 elevado a 3, né? Então, fazendo essa transformação aí da unidade de velocidade da luz em quilômetros por segundo para metros por segundo, basta multiplicar por 10 elevado a 3, ou 1000, né? Que é a mesma coisa. Nós já sabemos que velocidade é calculada como distância dividido por tempo, né? E o que eu quero aí com essa continha, né, que eu vou fazer aí agora? Eu quero calcular, eu quero determinar quanto vale um ano-luz. O que é o ano-luz? O ano-luz, pessoal, é uma medida de distância astronômica,
né? Por que isso? Medida astronômica, né? Uma medida astronômica de distância. Como as distâncias entre corpos celestes são muito grandes, né? A distância da Terra até a Lua, distância da Terra até Júpiter, distância de uma estrela X até uma estrela Y, distância do Sol até o planeta G, por exemplo, todas essas distâncias são distâncias muito grandes, né? Que vai dar um número muito grande, tantos trilhões, quadrilhões de quilômetros. Com isso daí a gente consegue utilizar uma medida de distância. E essa medida de distância ela é chamada de ano-luz. Um ano-luz equivale a 9,5 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Mas como que a gente chegou nessa continha aí? Ó? Se a velocidade da luz é de 3 vezes 10 a 5 quilômetros por segundo, e o tempo gasto para a Terra dar uma volta em torno do Sol são de 365 dias, vamos passar isso daí tudo para segundo. O que nós vamos ter? 365 dias. Cada dia não tem 24 horas? Então vamos multiplicar 365 por 24. Cada hora não tem 60 minutos? Vamos multiplicar então tudo por 60. E cada minuto tem 60 segundos. Então, fazendo toda essa continha aí, ó, 365 vezes 24 vezes 60 vezes 60, esse é o tempo em que a Terra gasta em segundos para dar uma volta em torno do seu eixo. Como eu quero calcular esse ΔS, que é a distância astronômica em ano-luz, eu vou multiplicar tudo isso por 3 vezes 10 a 5, que vai me dar 9,5 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Então, um ano-luz equivale a 9,5 vezes 10 a 12 quilômetros. E aí a gente tem aí, ó, a definição de ano-luz, né? É a unidade de distância utilizada na astronomia. Um ano-luz é a distância percorrida pela luz no vácuo em um ano terrestre, que equivale a 365 dias. Princípios da ótica geométrica. São 3, pessoal. O primeiro, a luz se propaga em linha reta, em meios transparentes e homogêneos. O que significa isso? Significa que a luz ela não vai sofrer desvio nenhum se o meio for transparente e homogêneo. Ou seja, se o meio for puro, né? Então, o que a gente consegue perceber no ar, né, no dia a dia, é mais ou menos uma coisa bem aproximada, né, de que a luz ela se propaga em linha reta. Qual que seria o exemplo disso? A gente pode usar como exemplo aí, ó, o livro que a gente estava falando anteriormente, né? O livro seria esse anteparo que vai estar projetando uma sombra nessa parede. Mas a gente não pode esquecer do seguinte, a fonte ela tem que ser pontual. E o que significa ser uma fonte pontual? As dimensões dessa fonte, né, por exemplo, dessa luz, elas podem ser desprezíveis, elas podem ser desprezadas perto das dimensões desse anteparo, né, no caso aí do livro. E vai ser formada aí essa sombra na parede. Agora, se o objeto for uma fonte extensa, né, esse objeto de onde vai estar saindo essa fonte luminosa, por exemplo, o Sol, eu vou ter, além da formação da sombra, uma região de penumbra, ok? O que seria isso aí? Se eu fosse olhar de frente, eu teria, por exemplo, vamos supor que essa fonte é um holofote circular. Então ele vai estar projetando lá na parede uma sombra circular. Ao redor dessa sombra circular vai estar formando uma coroa. E essa coroa, essa parte da coroa ao redor desse círculo sombreado, vai ser formada essa penumbra, uma região de uma sombra um pouco mais fraca. Ok? Então a gente ainda tem ali uma influência da luz e da sombra, né? Seria essa região da penumbra. Com isso a gente consegue explicar o que acontece em um eclipse solar e no eclipse lunar, né? As diferenças entre os eclipses é que no eclipse solar a Lua vai ser o anteparo, né? A Lua está entre o Sol e a Terra, né? E a sombra da Lua é projetada na Terra no eclipse solar. Então o Sol ele envia os seus raios de luz, né? Bate nesse anteparo, que no caso vai ser a Lua, e é projetada sobre a Terra uma sombra e uma penumbra, né? Então a sombra é a umbra
E essa penumbra é essa região onde a gente conseguiria ver o eclipse parcial. Então, quem está na região de umbra, ou seja, sombra total, vai ver um eclipse solar total. Mas quem estiver, né, em alguma cidade, em algum país, onde está sendo pegada aí pela essa penumbra, nessa região penumbral, a gente pode falar que nesses casos vão estar acontecendo o eclipse solar parcial. Da mesma forma, o eclipse lunar. Só que agora, quem faz o papel do anteparo? É o planeta Terra, né? Então a Terra está entre o Sol e a Lua. Da mesma forma como a fonte é uma fonte extensa, né? Continua sendo o Sol, né? A fonte de luz. A gente vai ter uma região de umbra, sombra, e uma região de penumbra. Da mesma forma, quem estiver numa cidade em que vai ser coberta por toda a sombra da Terra, vai ver um eclipse total da Lua. Agora, quem estiver numa região onde está sobre a penumbra, vai ver um eclipse parcial da Lua. O segundo princípio é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. O que significa esse princípio? Que o caminho seguido pela luz, ele independe do sentido de propagação. Significa o seguinte, vamos dar um exemplo para ficar claro, um exemplo prático. Se você estiver dirigindo o seu carro e você está no banco da frente, no banco do motorista, e tem alguém no banco de trás, se você conseguir, pelo retrovisor, ver essa pessoa que está no banco de trás, essa pessoa do banco de trás também vai conseguir te ver. Por quê? Porque o sentido, ou seja, o caminho seguido pela luz, tanto de você para o espelho e do espelho para a pessoa, é igual da pessoa para o espelho e do espelho para você. Ok? Ou seja, esse é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Da mesma forma, se você não conseguir ver essa pessoa pelo retrovisor, ela também não vai estar conseguindo te ver. E o terceiro princípio é o princípio da independência dos raios de luz. O que significa isso? Observe essa imagem aí, ó. Se dois raios de luz ou dois feixes de luz se encontrarem, se cruzarem, eles continuam seu percurso como se nada tivesse acontecido. Eles não se anulam, não se destroem, né? A única coisa que vai acontecer aí, ó, que nesse cruzamento, a intensidade luminosa, exatamente no ponto onde eles se cruzam, a intensidade luminosa vai aumentar, vai ser uma intensidade maior ali naquele ponto. Porém, esses raios, né, ou esses feixes de luz, eles continuam o seu caminho, o seu percurso, como se nada tivesse acontecido. Então, gente, o que a gente precisa saber para resolver questões referentes a este módulo são exatamente esses princípios da propagação da luz, os tipos de meio por onde a luz pode passar ou não, e a velocidade da luz, saber um pouquinho sobre a velocidade da luz e formação de sombras. E falamos também, né, dos eclipses do Sol e da Lua. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês já sabem. É só entrar em contato pelos nossos canais de comunicação. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.